Boa noite a todos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram. É com alegria e gratidão que aqui me encontro para que a gente possa estudar juntos, dar continuidade ao estudo que está vindo sendo feito, o 4º capítulo do Evangelho, que é ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje a proposta da continuidade é o item 16 e 17, o capítulo é o 4. Então façamos a leitura do item 16. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas, sem ideias preconcebidas, reconhecer-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Essa é uma passagem do Velho Testamento. E está colocado aqui ressurreição e reencarnação. É a leitura tão linda que foi feita agora, ela está dizendo sobre a reencarnação. E os judeus, não há, pois, duvidar de que, sob nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Os judeus, eles já traziam remontada na Torá a reencarnação sob o nome de ressurreição. A Torá era um livro sagrado deles e que eles a utilizavam para tirar ideias, para saber como agir ou não diante as situações religiosas, familiares, sociais. E a Torá, ela conta a história do início da criação do mundo por Deus, à morte de Moisés no Monte Nobre. Os judeus, eles eles acreditavam que o homem, que o ser vivo, poderia reviver. Só que eles não tinham, assim, um entendimento de como isso poderia acontecer. E Jesus, naquela época, não esclareceu, não falou, porque não era ainda a hora, eles ainda não tinham a condição de compreender. E ressurreição e encarnação, embora são fatores que falem do espírito, são diferentes. Porque na ressurreição, acredita-se que a vida continua, mas no mesmo corpo. É possível reviver no mesmo corpo. E a reencarnação, após o desgaste do corpo físico, pelo tempo, pelos órgãos ou pelos vícios, morre, né, desencarne, e a alma se liberta, indo reencarnar num outro corpo, um corpo diferente daquele. Então, essa a diferença, né? Acreditava-se na ressurreição, a condição é como morrer, enterrar um corpo e depois ele ser capaz de reviver. E na reencarnação, ao desenlace, a soltura, o desprendimento da alma para um novo corpo, uma nova existência. E na ressurreição, temos o caso de Lázaro, que Jesus fez com que ele ressurgisse, o renascimento de Lázaro. Mas é que Lázaro, ele não estava morto, ele estava num processo letárgico. Processo letárgico é quando o corpo ele entra no estado mínimo de vida que não é possível perceber a olho nu. Então acreditou-se que ali foi um milagre, Jesus fez um milagre, ressuscitou Lázaro. Não, ele estava num processo mínimo de vida,
num processo morte. E naquele tempo, muitas pessoas podem ter morrido nesse processo de meio-morte, esse processo letárgico. Também tem, na ressurreição, tem o caso de Jairo, o administrador da sinagoga, que fora buscar Jesus, porque a sua filha Talita, ela estava a morrer. E no meio do caminho, ele recebe a notícia de que a filha tinha morrido. Acreditava-se também que fora milagre, mas era o processo letárgico e a capacidade fluídica de Jesus de impor, de modificar processos em andamento. Então, continuando aqui. A essa autoridade, o capítulo, o item 17. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos, quando se trata de remontar dos efeitos às causas. A reencarnação, ela surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei de natureza. Então, eu gostaria que a gente desse uma olhadinha aqui na lei de natureza, para a gente compreender melhor esse 17 aqui. Aqui. Gente, eu marquei aqui. 614. Caracteres da lei natural. O que se deve entender por lei natural? Kardec perguntando aos espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. É a lei criada por Deus, que indica o que o homem, que nós devemos fazer. E quando nós fugimos da lei de Deus, dos preceitos, quando nós fugimos do bem, nós encontramos a infelicidade, estamos fugindo da lei de Deus. É eterna a lei de Deus? Kardec pergunta aos espíritos. Ela é eterna e imutável como Deus. Na pergunta 619, Kardec pergunta aos espíritos. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos as compreendem. Os homens de bens, os que se decidem a investigá-la, são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, todo homem, ele tem a condição de conhecer a lei de Deus. Porém, aquele que se esforça, que estuda, que busca, é que a compreende melhor. E chegará o dia em que todos a compreenderão, porque é a lei a evoluir, a evolução do homem. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida, e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimato, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias do embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem? E ele pergunta onde está, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem que na consciência do homem.
Continuando aqui a leitura, numa palavra como na lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências não ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações, está nesse princípio a chave de que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, aqui mais uma vez está confirmado a pluralidade das existências. Às vezes que a bênção de Deus, que é a reencarnação, a oportunidade que Deus dá ao homem de se evoluir, de se recuperar das mazelas que ele não conseguiu. Na justiça da reencarnação, na pergunta 171, vem dizendo assim: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhe as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. Então, quando não se alcança em uma existência o objetivo, quando não se alcança se livrar das mazelas, das dificuldades, a reencarnação, ela vem para oportunizar, reoportunizar o ser, o homem, de evoluir. Se numa existência ele não conseguiu o que foi proposto para aquela, ele terá outras. É uma escola, como numa sala de aula. Se está-se no segundo ano e aquela proposta para aquele ano não foi atingida, o aluno não conseguiu atingir os objetivos daquele ano, ele tem o ano seguinte para recuperar-se, para realizar aquilo que ele não conseguiu. E se ainda naquele ano ele não conseguiu atingir os objetivos propostos para aquele ano, ele tem ainda a outra oportunidade de seguir adiante até conseguir se livrar das suas dificuldades. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Então, aquele que não conseguiu atingir os objetivos e que está aquém daquele que mais trabalhou, que conseguiu atingir os objetivos, está aí a reencarnação com a proposta de que ele pode se evoluir. E não é justo, ele sabe que aquele que está acima, que trabalhou mais, que evoluiu, que conseguiu vencer as suas dificuldades, ele não pode querer se equiparar a ele. Ele vai ter que trabalhar para que ele chegue na posição daquele que conseguiu, que lutou mais. Sustento, porém,
e lhe reanima a coragem e a ideia de que aquela inferioridade não o deserta eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Então, ele tem a animação, ele tem a certeza de que ele ali não conseguiu, mas à frente ele conseguirá. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Então, tudo que se conseguiu aprender a evoluir em uma existência, tem a oportunidade pela reencarnação de, à frente, estar utilizando aquilo que aprendeu, porque nada se perde, tudo que se evoluiu, tudo que se ganhou, que se trabalhou, fica para uma próxima reencarnação. E Kardec pergunta na 172, as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Se todas as nossas vidas, todas as nossas existências, elas se dão só aqui na Terra? Os espíritos respondem que não, que vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, essa encarnação que estamos vivendo aqui na Terra, ela pode não ser, ela não é a primeira nem a última, porque dependendo dos conhecimentos, dependendo de como se vive nessa encarnação, pode continuar aqui na Terra ou ir para um outro planeta igual ou inferior. Na 173, a cada nova existência, ele pergunta, corporal, a alma passa de um mundo para outro? Ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não adiantou bastante para passar a um mundo superior. Então, pode-se viver muitas vezes aqui, no caso aqui na Terra, se não se conseguiu evoluir, se não conseguiu a evolução nesta existência, tem a oportunidade de outras existências, até que se consiga progredir, até que se consiga eliminar as dificuldades dessa existência. Na 174, Kardec pergunta, tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Se o indivíduo que terminou aqui a sua existência, ao reencarnar, reencarna de novo aqui, ele pergunta se é uma necessidade de voltar aqui na Terra. Os espíritos respondem que não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo, que não valha mais do que a Terra, e que talvez seja pior do que ela. Aquilo que a gente falou antes. Se não conseguiu progredir um pouquinho, pode continuar aqui na Terra, ou então ir para um outro planeta que seja inferior. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Kardec perguntando aos espíritos, como é que explica, né, as várias existências no mesmo globo, no mesmo espaço físico? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Em cada existência tem a oportunidade de melhorar em ocasiões diferentes, em posições diferentes. A reencarnação, ela é, como nós vimos aqui, ela é a reoportunização para
o indivíduo, para o homem, para o ser, é se redimir, se reconstruir de tudo aquilo que ele não conseguiu em uma existência. É a oportunidade para ele avançar, para ele evoluir no sentido do bem maior. E nós devemos agradecer a Deus o tempo todo essa bondade, esse presente com que Ele deixou para a humanidade, com que essa bondade dele, dessa oportunidade de melhoria. Porque se nessa existência não se conseguiu se livrar das suas dificuldades, está aí a reencarnação que oportuniza esse momento para evoluir. E o momento é agora, nessa reencarnação, se fazer o melhor, se fazer o possível, trabalhar e trabalhar para conquistar essa evolução. E a reencarnação, quem crê realmente na reencarnação, quem tem a fé, ele já sabe que o corpo, a vida não termina com a morte do corpo. A vida continua. E ela continua para todo o ser vivo. Lá em Jó, no capítulo 14, nos itens 7, 8, 9, lembro, tem uma passagem que ela é muito bonita, ele fala de uma forma muito poética, que ele fala que para as árvores existem esperança, que mesmo ela cortada, ela brota, e que se o seu tronco envelhecer, a sua raiz na terra também envelhecer, que ao cheiro das águas ela brotará, ela reviverá. E é uma chamada muito bonita e que a gente percebe, às vezes a gente está andando na rua, a gente vê lá um tronco todo desgastado, morto, aparentemente morto, e de repente do lado daquele tronco está aquele tanto de galinhos assim, de brotinhos ressurgindo. E mesmo quando alguma planta em casa, quem conhece, por exemplo, o lírio, o pé de lírio. O lírio, ele é uma batata que ele floresce, o lírio ele floresce, dá flor, depois aquelas hastes dele caem, morre, seca, aquela batata, você olha, ela seca todinha, e ela fica ali, se você deixa ali no vaso, ela fica ali um ano e meio, depois começa a surgir tudo de novo, aquelas hastes, e brota aquela flor linda. Então, veja bem, é a lei da natureza. Tudo renasce. O que é vivo renasce. Então, a mensagem que o item 16 e 17, aliás, que o renascer de novo, né, traz para a gente esse estudo que está vindo sendo feito aqui, é que realmente a gente tenha fé, que a gente agradeça e que a gente aproveite essa oportunidade hoje, nessa encarnação, de fazermos o melhor, de tentarmos ser o melhor possível nessa encarnação para diminuir a nossa dívida, a nossa conta, e a gente ficar um pouquinho mais próximo à evolução, mais próximo ao bem. Comentários, por favor? Uma pergunta? Comentário sobre item 16 e 17, sobre os mestres? Alguém quer fazer alguma colocação? Sim. No estudo dos antigos tem uma
um ponto de chegada? Você quer dizer assim, se depois de várias existências se encerra? É isso a pergunta? Olha, só os espíritos, né, já evoluídos, aqueles magníficos, né, é que eles encerram. Por quê? Os demais vão aí na pré-existência, existência, novas existências. Só encerra quando atinge a nobreza, quando atinge o sublime. Esse ponto final, ele existe para quem chega lá no topo, né? Não seria bom chegar no topo rápido? Rápido não, é muito difícil. É muito difícil, é muita batalha, é muito difícil, muitas existências para que se torne um espírito puro, iluminado. Pelo menos os que estão aqui na Terra ou em outros planetas comparados à Terra ou inferior à Terra. São muitas existências para chegar a um espírito iluminado. Enxergar igual a Jesus. Ele, né? Então, é o que, né? Estou entendendo. É muito. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sei, né? E ao chegar o fim do dia, pensar, a gente está aí na batalha, né? De viver como Jesus viveu. Na batalha, cada dia um pouquinho, é não desanimar e ter a fé. Ter a fé, por que não acreditar que chegaremos um dia pertinho dele? Não ser como ele, pretensão, mas se aproximar. É preciso acreditar nisso. E acreditando nisso é que a gente, cada dia, a gente tenta fazer, está aí tentando fazer um pouquinho melhor para o próximo. Amar o próximo, olha que dificuldade que é para nós, amar o próximo como Jesus amou. Com certeza, nós estamos aqui reunidos hoje porque nós escolhemos o bem. Poderíamos agora, nesse momento, estarmos em tantos outros lugares, né, que proporcionam tanta coisa boa, né? Mas nós estamos aqui num momento sublime, maravilhoso, unidos, buscando ser um pouquinho melhor, buscando essa proximidade do excelso. Vai demorar, mas nós vamos persistir, nós vamos continuar aqui, nós não vamos desistir, porque nós temos a luzinha lá dele. Não vamos descer, não deixar ela apagar, a gente tem que fazer ela, ó. Mais alguém? Significa também se a encarnação ou vivo, Olha, o que a gente vem estudando é que há uma preparação, a gente se desliga aqui do corpo, né? E há uma preparação, pode ser demorada de alguns anos, ou pode ser até mais rápido essa reencarnação num bebê. No adulto, eu nunca vi falar que, né, é preparado uma alma, é preparado a alma, é preparado em que família que vai chegar, em qual membro da família, por que naquela família, por que aquilo. E a gente tá aí com essa prova aí, nas nossas famílias, as dificuldades que encontramos é para o nosso crescimento. Se tem alguém que nos traz aborrecimentos,
que é difícil conosco, é a prova que a gente tem que ter a paciência para a gente crescer, porque foi preparado para o bebezinho chegar no bebezinho. Para o renascer é preparado. Então, eu tenho a agradecer a vocês a oportunidade de me permitirem eu estar aqui. Boa noite, obrigada.